Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. E hoje eu vou conversar com um dos deputados que estão há mais tempo aqui na Assembleia. São 7 mandatos consecutivos no Parlamento, levantando a bandeira da segurança e defendendo os servidores públicos. Deputado Sargento Rodrigues, do PL, bem-vindo ao Sem Protocolo. Muito obrigado. Deputado, é isso mesmo? A sua grande bandeira aqui no Parlamento é a defesa da segurança e do servidor? Exatamente. Você conseguiu trazer aqui de forma bem clara e bem objetiva as nossas principais formas de atuação. E, óbvio, sem perder de vista, né, a defesa das principais políticas públicas para a população. Porque eu costumo dizer claramente, quando eu defendo os policiais, a carreira, a melhoria salarial, os melhores equipamentos, é para servir a população. Então é óbvio que a gente preocupa com a saúde, com a educação, com os bons projetos, com os bons debates, para que a gente possa entregar cada vez mais um serviço de melhor qualidade, servir melhor a população aqui no Parlamento. Já são mais de 25 anos aqui. E nesse período, o senhor acredita nisso, nessa questão, além de defender o servidor e a polícia, o senhor já consegue ser um deputado transversal, aí defendendo outras pautas? Sim, sim. Eu tenho uma atuação também muito permanente na área da defesa do consumidor. É verdade, eu lembro das Blitzen, né? Exatamente. Na defesa telefonia. do consumidor, CPIs, né? Por exemplo, eu também fui o deputado que instaurou a CPI, conseguiu instalar a CPI de Brumadinho, consegui colher 73 assinaturas dos 77 parlamentares do episódio que aconteceu dia 25 de janeiro de 2019. No dia 26, no sábado, eu já estava lá, ainda vendo a parte da lama ainda, que ainda estava descendo ainda. Então, a nossa atuação, né, nesse aspecto foi uma atuação de pauta muito transversal, porque ao abrir uma CPI em Brumadinho, nós estávamos preocupados com o meio ambiente, com a questão da flora, com a fauna, com os recursos hidrominerais, com a população, com a descontaminação da água, com a tragédia criminosa praticada pelos donos da Vale. Ou seja, então a gente está sempre buscando ampliar a atuação, mas de forma muito, eu diria, muito pé no chão e sempre avançando com segurança naquilo que a gente vai discutir, que a gente vai propor para a população. Eu falando aqui, o senhor já tem mais de 25 anos de Assembleia, está aqui há muito tempo também em Minas Gerais, mas o senhor não é mineiro de nascença, né? Nasceu onde? Eu nasci num distrito chamado Itupeva, que é distrito de Medeiros Neto, na Bahia, porque o meu pai era vaqueiro, amansador de burro bravo, de cavalo, né, de equinos de uma forma geral, e ele era muito famoso naquela região na função que ele exercia, de amansar cavalo, e ele tocava boiada para um lado e para o outro. Serra dos Aimorés fica bem na quina ali do estado. Para cima é Bahia e para baixo é Espírito Santo. Então, 4 dos meus irmãos, eu e mais 3 irmãos, nascemos nesse distrito chamado Itupeva, que é distrito até hoje, que nunca emancipou, que é um distrito de Medeiros Neto. O município chama Medeiros Neto, que é o sul ali da Bahia. Uma nasceu em Serra dos Aimorés, mineiro, o outro nasceu em Itabaiana, Espírito Santo, porque ele ficava agregado certo tempo numa fazenda, certo tempo na outra, e era assim, era uma pessoa muito humilde, né? Não tinha estudo, não sabia nem ler, nem escrever. Aí vocês vieram para Minas quando? Quando ele faleceu, foi direto para Belo Horizonte. Ele faleceu em 69, novembro de 69, precisamente no dia 19 de novembro de 69, e aí a minha mãe se viu numa situação dificílima, porque ela não ficou com bens, ela tinha 33 anos, com 7 filhos, né? Ela não tinha bens, não tinha um terreno, não tinha um barracão, não tinha nada. Vendeu os últimos utensílios domésticos que tinha dentro de casa, juntou um pouquinho de dinheiro ali para comprar as passagens e veio embora para Belo Horizonte, e a gente veio parar aqui numa casa de uma tia minha, inicialmente. Então, assim, ela arrancou e veio de lá, isso no final de 69, eu tinha 4 anos e meio. Lá o senhor chegou a trabalhar como vaqueiro também, ajudando seu pai, ou não precisou? Não, eu tinha 4 anos e meio apenas, eu era criança, né? As minhas lembranças, elas passam a existir a partir dos 5 anos aqui em Belo Horizonte. Aí morei aqui em diversos bairros, né? Que minha mãe ficava mudando igual cigana, você entendeu? Ou seja, ela alugava um barracão, quando dava 6 meses, o dono do barracão batia na porta e falava: dona Neuza, vamos precisar do barracão, mas é porque as pessoas não queriam 7 filhos.
é muito menino, quebra, faz bagunça, onde é que tem. Uhum. Quem é pai, quem é mãe de uma família numerosa sabe o que eu estou falando. E de pessoas muito humildes. Então, minha mãe ficava mudando de 6 em 6 meses. Nós mudamos aqui na região oeste, então, morei no Bar das Indústrias em 3 lugares, na Vila Oeste em 3 lugares, no Nova Gameleira, na Cabana, no Nova Sintra. E aí, como o senhor foi parar na polícia? Como é que foi essa ideia? Como que teve essa... Eu morava na Cabana na época, ali na Rua Independência, que é a rua principal, né? Nós moramos ali cerca de 20 anos. E o meu irmão mais velho, ele entrou para a Polícia Militar no batalhão de trânsito. Aí eu vendo ele... Ah, então o senhor não foi o primeiro militar da família. Não fui não. Aí acabei também criando aquela simpatia e fui lá e prestei o concurso, né? Não passei da primeira vez, mas passei da outra vez. Também ingressei no batalhão de trânsito. Ele ficou 1 ano e meio mais antigo que eu, depois foi fazer o curso sargento também, 1 ano e meio mais antigo também do curso de sargento. Foi ali que a gente começou a trabalhar na Polícia Militar. Eu morava na Cabana nessa época. E o senhor falou que trabalhou no batalhão de trânsito, fez muito policiamento ostensivo, foi da Rotan. A rua é muito estressante, deputado? A rua é muito estressante. A polícia, a atividade operacional é a atividade profissional mais estressante do mundo, né? Ela chega a ganhar de jornalistas que cobrem matérias de rua dia a dia também, porque é uma cobrança consistente ali no jornalista, e também nos mineradores, né? São as 3 mais estressantes do mundo. Mas a polícia é campeã do estresse, porque você convive com trânsito urbano, você convive com a necessidade de deslocamento rápido, porque a vítima está pedindo, pelo amor de Deus, chega logo, porque eu estou sendo assaltada, eu estou sendo estuprada, tem um banco sendo assaltado. Então você tem um deslocamento de trânsito, poluição sonora, poluição visual, a própria poluição mesmo do ar, do meio ambiente, uma cobrança do outro lado por melhores resultados. Muitas vezes também o salário não é condizente, então há uma pressão muito forte na atividade policial. Mas, ao mesmo tempo que é uma pressão muito forte, ela é viciante. A área operacional é viciante. Então, quem trabalha numa unidade especializada, igual eu trabalhei, no batalhão Rotan, eu fui comandante de viatura Rotan de 88 a 93, você nunca quer sair daquele lugar. Você quer continuar ali até os seus últimos dias dentro da polícia. Né? A adrenalina, ela vicia, gente. A adrenalina do operacional, do combate ao crime, contato direto. Você não quer ficar dentro da repartição pública, você acha muito monótono, você acha ali, você fica impaciente quando ficar ali, para aquele que já está viciado na área operacional. É como se a gente tivesse mais liberdade para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, um risco exponencial, né? Um risco enorme, e o risco de acidente, o estresse do dia a dia, há uma série de coisas que a gente adquire da área operacional. E aí o senhor consegue fazer um paralelo com a carreira de deputado, porque fica aqui dentro também fazendo projetos, mas o deputado tem que estar lá na rua também, tem que amassar o barro aí junto com a população, né? Eu sempre tive comigo o seguinte... O que eu vou dizer aqui, eu nunca disse numa entrevista aqui, nem na Assembleia, não. Mas quando cheguei aqui, eu fiz um compromisso comigo, um compromisso de honra, que é fincar minha bandeira no topo da colina e falar: a minha direção é essa, a defesa da minha classe e a defesa dos servidores da segurança pública e do cidadão para ofertar uma melhor segurança pública para o cidadão, que a polícia não pode ser um fim em si mesmo, assim como o deputado não pode ser um fim em si mesmo. É um compromisso de honra que eu tenho do mandato. Ou seja, o dia que eu perder essa vontade, essa energia, essa capacidade de indignação e de buscar melhorar, eu entrego o mandato e vou embora. Eu não fico. Então, é um compromisso que eu tenho comigo mesmo quando eu exerço aqui o mandato. Agora, lembrando, por mais que seja estressante, perigoso a atividade policial, eu preferia hoje ser policial. A única coisa que me demove a ideia, porque ser policial é mais prazeroso, com todo o sofrimento que a gente tem, com toda a penúria que a gente tem, mas ele é mais prazeroso ser policial do que ser deputado. A única coisa que me consola no exercício do mandato é porque aqui eu posso fazer muito mais do que eu faria enquanto ali numa guarnição e num setor de patrulhamento restrito, mas de uma importância fundamental para o conjunto da sociedade. Fundamental. Por que aqui o crime organizado não se instalou definitivamente como instalou em São Paulo e Rio? Graças aos abnegados homens e mulheres que a gente tem na segurança pública, que dedica dia e noite sem parar.
quanto muitas vezes, né, aqui no primeiro mandato, por exemplo, eu tive um embate com o ex-deputado, estou tentando lembrar o nome aqui do PSDB, um deputado que era cunhado do Eduardo Azeredo, e ele me chamou, usou a expressão de sargentão sem compostura. E eu fui à tribuna e disse para ele, falei, enquanto Vossa Excelência dormia aqui em berço esplêndido da Zona Sul, era eu que patrulhava e fazia a sua segurança e da sua esposa, da sua família e dos seus amigos. Porque enquanto você estava lá, eu estava dentro das favelas, dentro do aglomerado, de madrugada, procurando bandido para prender e desarmar antes que ele cometesse o crime. Porque essa é uma atuação marcante de quem trabalha numa tropa especializada igual o Batalhão Rotan. É desarmar o bandido, é prender o traficante, o grande traficante, o que a gente chama de ocorrência de grande vulto, é desarmar ele antes da prática. E quando pratica, é uma força tática de alta capacidade de resposta. Então, isso para mim tem um valor assim, muito maior. Repito, ser deputado estadual me deu assim, a tranquilidade de falar assim, agora eu consigo trabalhar para todos do Estado. Eu consigo fazer a defesa de todos. Isso é muito gratificante. Quando a gente aprova uma lei que você sabe que você beneficiou 21 milhões de pessoas, isso é algo extremamente gratificante no exercício da atividade parlamentar. E falando nisso de o senhor, aqui na Assembleia, conseguir abranger todo o Estado, o senhor chegou aqui, foi eleito em 1998, depois de um grande movimento reivindicatório da Polícia Militar, que teve repercussão nacional, foi um dos maiores... Internacional. Saiu até no New York Foi um dos Times. maiores que já aconteceram aqui em Minas Gerais e no Brasil, e teve fatos, assim, tristes, que a gente se lembra da morte do Cabo Valério, e o senhor se destacou na mesa de negociações com o governo da época. Isso foi decisivo para que o senhor entrasse na política? Foi uma decisão pessoal? Foram seus pares que te incentivaram a entrar na política? Como foi isso? Eu tinha essa vontade, porque o meu sonho, na verdade, eu disse isso na outra entrevista. Quando eu voltei sargento da academia em 89, eu voltei com uma vontade de mudar o antigo regulamento disciplinar, que era um regulamento extremamente arcaico, draconiano, perverso e que não respeitava a dignidade do policial enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto chefe de família. Eu percebi isso com clareza. Aí depois eu pensei assim, como que eu vou fazer isso? Bom, eu tenho que percorrer o caminho da política. E aí, mais uma vez, eu tenho que dar graças a Deus, agradecer muito a Deus, que Deus me permitiu fazer isso no primeiro mandato. No primeiro mandato eu fui relator do projeto de lei, que culminou com a Lei 14.310 de 2002, e eu fui relator em primeiro e segundo turno na Comissão de Administração Pública e entreguei um novo Código de Ética e Disciplina dos Militares, um Código de Ética muito mais humano e que estava ali debaixo da Constituição da República, respeitando os ditames constitucionais, o que não existia antes até a aprovação dessa lei. Então, Deus me permitiu realizar o meu sonho já no primeiro mandato. Mas hoje eu já sou autor de 80 leis, 7 emendas à Constituição. Então, inclusive, a emenda constitucional 91, que aboliu o voto secreto na Assembleia, ela é de minha autoria. Eu levei 4 legislaturas para poder aprovar. Uma emenda constitucional assim, de extrema relevância para o cidadão, na hora de votar, escolher o seu representante. Porque, ao longo dos 4 anos de mandato, ele consegue saber como quem ele elegeu vota. Se ele vota sim, vota não, em branco. Se ele votou para aumentar imposto, se ele votou para prejudicar um servidor público, para beneficiar um setor ou não, ou para melhorar um determinado setor, política pública, ele vai saber como votou. Nós levamos 4 legislaturas para abolir o voto secreto aqui na Assembleia. O senhor acha que aquele movimento de 1997 serviu para o Poder Executivo olhar com mais atenção, mais respeito à questão da corporação, ou o senhor acha que ainda a gente pode ter um movimento como aquele novamente? Eu acredito que um movimento igual aquele é meio difícil, guardada as proporções. Nós tivemos até uma mobilização agora de 30 mil servidores em fevereiro de 2022, mas não com aquela disposição, porque naquele movimento nós estávamos fardados. Ali era uma demonstração que a gente estava disposto a fazer aquilo, custe o que custar. Inclusive, custou caro. Custou a morte de um companheiro nosso, né, que a gente respeita a memória dele, que é o Cabo Valério. Custou a expulsão de 186 praças, nenhum oficial foi expulso. E custou também o indiciamento em IPM de 1759.
foram indiciados em PM. Então, custou muito. Então, eu duvido que tenha um daquela proporção. Mas, a partir daquele movimento, houve a eleição de 3 deputados, um deputado federal, 2 estaduais, e nós passamos a pautar a segurança pública que não era pautada. Para você ter uma ideia... Não tinha representantes aqui? Não tinha representantes. Aliás, tinha um ex-delegado de polícia, mas que não pautava, não se preocupava com essa pauta da segurança pública, para discutir ela de forma macro e discutir ela sob a ótica de quem exerce a função de segurança. Porque o debate que eu travo agora, hoje mesmo eu dei uma entrevista para a Rádio Band, me perguntando por que eu dei um parecer contra a instalação de câmeras no uniforme de policial. Ele falou, porque eu fui policial durante 15 anos e eu sei que é apenas mais um apetrecho para pendurar no peito do policial sem nenhuma eficiência. Pelo contrário, nós vamos intimidar aquela parte da segurança pública que as pessoas não conhecem, que elas são invisíveis, que somente o policial tem contato, que são as pessoas que passam a informação. Então, quando o policial põe uma câmera aqui no peito, ninguém quer ser informante dele. Nem o dono do comércio, nem o dono do sacolão, nem o cara do carrinho de pipoca, nem o cara, o cara que é engraxate ali, ou seja, ninguém. Ninguém vai ser informante, nem a dona de casa. Mas você acha que tem risco de vazamento? Tem. Não, primeira coisa, a pessoa, quando vê a câmera ali, ela não quer. Ela já recua. Ela já recua. E não há polícia no mundo que tenha bola de cristal. Polícia não tem bola de cristal. Polícia pode ter melhores equipamentos, tecnologia, mas ela não tem bola de cristal. Quem faz esse trabalho exaustivo, igual eu falo, eu estive no comando de viatura há muito tempo, eu fui patrulheiro de viatura básica, de tático móvel, 5º Batalhão, e comandei viatura por muito tempo. Então, eu sei que a informação prestada por uma pessoa, qualquer do povo, ela é fundamental no sucesso das ações operacionais da polícia. Então, eu respondi, meu parecer foi devidamente fundamentado sobre o lado empírico, sobre quem conhece. Porque para apresentar um projeto sem saber como é que funciona na prática, a gente vê muita gente apresentando. Mas conhecer na prática o funcionamento é outra história. E eu não sou um deputado que veio de cima, do topo da pirâmide da polícia. Eu sou um deputado que veio da base, do chão de fábrica. A minha vida inteira foi no chão de fábrica. Então, eu conheço o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Então, pendurar uma câmera de vídeo aqui no peito do policial, você quer. Porque a população espera o quê? Ela espera o sucesso da polícia ou o encolhimento das ações da polícia ou o esfriamento da polícia. Não, ela quer o sucesso. E o sucesso, então, não é câmera. Então, nós podemos investir em efetivo, em treinamento, em qualificação, capacitação, em tecnologia, em melhores equipamentos. Mas botar a câmera é mais um penduricalho. Eu sempre, na hora de abordar um bandido na rua, um traficante, um assaltante, eu disparava na frente e largava a minha equipe, porque eu era muito magrinho, sempre corria muito. Mas ali você tem um cinto de guarnição pesado, hoje, na época minha não tinha, uma pistola .40, 2 pentes, uma algema. Você tem uma série de apetrechos no seu fardamento e um coturno. Correr com aquilo ali não é fácil. E aí você põe mais uma câmera. A câmera intimida o informante. Não há polícia no mundo que consiga trabalhar sem informação para conseguir prender grandes traficantes, assaltante de banco, estuprador, latrocida. Tem que ter sempre uma informação. E essas pessoas, quando vê a câmera, falam, não, me calo. E aí o prejuízo é de quem? É do policial? Não, é da população. Então, quem não entende acha que, não, é maravilhoso. Bota lá mais um enfeite, bota lá mais um penduricado. Mas não é, eu estou falando de quem viveu a atividade operacional aqui no sangue, na veia. Correndo aqui na veia, deslocando lá do Eldorado, fazendo do Eldorado aqui no Papagaio em 9 minutos, deslocando com a viatura Rotan a 140, 160 por hora de sirene ligada. Então, é quem estava no fronte e sabe da realidade. Deputado, o senhor considera que a polícia e as forças de segurança aqui do Estado, de uma forma geral, têm mais poder de barganha frente ao governo e aqui no Legislativo do que outras categorias? Olha, nós nos fortalecemos muito, muito. A polícia acaba tendo mais poder de barganha porque ela é um ponto muito sensível das políticas públicas.
O ponto mais sensível das políticas públicas prestadas por qualquer governo chama-se segurança pública. Todo governador tem pavor de uma mobilização da polícia, né, de uma paralisação, de uma greve. É porque a polícia mexe com o bem mais precioso. Todo mundo fala assim, não, a educação é importante, saúde é importante. Todas as políticas públicas são muito importantes. Se a gente for olhar, primeiro saúde, porque sem saúde você não anda. Você não desfruta nem da sua liberdade, nem de seus bens. A educação, fundamental, porque transporta as pessoas. Mas se você não tiver segurança também, como é que você vai desfrutar da vida? Você não pode sair no final de semana com a sua esposa, com a sua namorada, ou seu filho não pode ir ali na esquina tomar um sorvete. O outro não pode ir ali comprar uma pipoca aqui na praça, num carrinho de pipoca, tomar água de coco. O outro não pode sair na mercearia do bairro dele, no sacolão, no supermercado, porque ele vai ser assaltado. Então, nós lidamos com o bem que a gente chama no direito, né, e obviamente não poderia ser diferente, que é o maior bem juridicamente tutelado, é a vida. Então, a polícia resguarda, primeiro, o direito de ir e vir da pessoa, que é fundamental, a vida da pessoa. Então, ela resguarda dois bens que são valiosíssimos demais. Então, é óbvio que ela acaba tendo um poder de pressão maior do que as outras categorias. Isso gera alguma ciumeira? Isso chega até o senhor, esse tipo de informação? Gera. Não gera diretamente de outros servidores em si. Até entre deputados, né? Que mas defendem entre outras deputados, classes. sim. Gera aqui entre os deputados, né? Porque a gente percebe que outros deputados que defendem outros setores do serviço público e tal, mas eu defendo todos os servidores públicos. Eu não tenho esse problema, porque eu entendo e valorizo, porque eu sou servidor de carreira. Eu sou segundo sargento da reserva. Então eu entendo o que é passar num concurso. Eu passei num concurso para soldado, num concurso interno para cabo, num concurso interno para sargento. Então eu sei o que é fazer um concurso. Eu sei, igual agora na pandemia, o trabalho que os nossos baluartes da saúde teve naquele enfrentamento e ancorados ali pelo bombeiro, pela polícia militar, porque o poder de polícia para fazer a coisa acontecer tinha que ter a polícia, porque senão o cidadão entrava, fazia e desfazia sem obedecer às normas de vigilância sanitária, da saúde. Então, a saúde teve um papel ali, tem um papel diuturnamente importante. É só dar uma ida ali no João 23. Eu fiz um curso na polícia em 90, fiz o chamado curso de resgate, e parte do curso era feito dentro da área de politraumatizados lá do João 23. Dá uma chegada ali que a gente vai ver o quanto que aquele servidor da saúde ele é necessário, ele é importante e tal. Agora, a capacidade de pressão acaba sendo maior por parte da polícia, né? Até porque quem já assistiu aquele filme Gangues de Nova York sabe, ali a gente chama de estado de anomia, estado sem lei. É cada gangue cerca seu quarteirão, seu bairro e o pau quebra e não tem polícia. Então, se tirar a polícia da rua, vira, né, um estado sem lei. E aí é cada um por si, Deus para todos. Então vira lei de talião, ou seja, a coisa fica horrível. Então, é necessária essa intervenção estatal. Então, a polícia acaba tendo esse poder de pressão maior por causa dos bens que ela acaba protegendo no seu dia a dia. E falando nessa questão da anomia, da falta de Estado, o senhor pensa como em relação ao armamento da população? A população deve andar armada? Sim, eu penso que sim. Isso não aumenta o trabalho da polícia, no fim das contas? Não, porque o cidadão, você é jornalista, é de carreira, é servidor de carreira. Você, para tirar um porte de arma desse, comprar uma arma, você tem que submeter uma série de exames. Você tem que pegar a sua identidade, você tem que pegar a sua ficha criminal, você tem que estar limpo, você tem que participar de um curso de tiro, você tem que apresentar exame psicológico, você tem que fazer exame psicotécnico, você tem uma série de coisas que você é obrigado a entregar. Agora, enquanto o bandido, não. O bandido, mas funciona na prática? Funciona. Pelo contrário, há um rigor enorme Pelo contrário, hoje então está muito difícil para o cidadão comprar. Eu sou a favor que realmente essa pessoa tenha, porque a apreensão da arma dele é muito simples pela polícia. Ela vai estar cadastrada, vai cadastrar até o seu quantos arranhões você tem na sola do pé. O cidadão, para comprar uma arma, o cidadão trabalhador, bandido não vai em casa de arma comprar arma. Mas bandido, pode roubar do cidadão que tem ou não? Ele pode roubar. Mas aí que está o negócio. Ele pode roubar. Mas se esse cidadão estiver preparado, talvez ele não tire a vida desse cidadão. Então, assim, hoje há uma analisação, há todo o rigor, que eu acredito, inclusive, excessivo. Um rigor excessivo e uma dificuldade enorme
que o cidadão de bem, o trabalhador, o dono de um comércio, uma pessoa que precisa, que ele poderia ter a arma ali para sua proteção, ele está sendo impedido pelo, né, e agora no atual governo federal, que impôs um rigor muito maior, que eu prefiro nem citar o nome do cidadão. Mas não corre o risco mesmo de virar terra sem lei? Não, pelo contrário. Pelo contrário. O histórico de quando o cidadão, trabalhador, homem sério, homem honrado, pai de família, possui uma arma em relação à prática criminosa, ele é menor quando ele tem a arma. Por quê? Porque o bandido fala assim, eu não vou ali porque ali esse cidadão pode se defender e atirar em mim. Agora, em que pese a legislação brasileira penal para punir o bandido é frouxa e uma parcela do judiciário, de forma muito especial, o STJ, o STF, tem feito uma interpretação sempre muito branda para punir o bandido, parecendo que estão convivendo com crianças no jardim da infância, ou seja, que são puras, porque criança é pura, não é bandido, mas a visão que o STJ, que uma parte do STJ e o STF tem na hora de punir o bandido, como aconteceu agora com o delegado, agora em São Paulo, um delegado de classe especial que estava com a sua esposa andando de bermuda na rua, onde ele trombou com os dois assaltantes, a sorte que ele estava armado, ele atirou, o cara atirou nele, ele baleou o assaltante deu um tiro no peito dele e ele morreu. Ou seja, esse cara já estava condenado a 7 anos e 9 meses por roubo à mão armada, por prática de atos violentos, por participação de organização criminosa. Ou seja, a lei brasileira é branda demais para o bandido e não para as pessoas de bem. O senhor citou aí o governo federal, as instâncias superiores à nossa justiça. Tem sido feitas algumas críticas a uma excessiva politização das polícias, das forças de segurança. O senhor concorda com isso? Não, pelo contrário. Eu não vejo politização. Até porque as polícias são subordinadas diretamente ao governador. E qualquer governador, ele deixa interferir ou não, basta ele... a atuação parlamentar, fiscalização dos atos do executivo é uma coisa, a politização é outra. Fiscalizar os atos do executivo. Agora, por outro lado, o policial, ele é um cidadão como qualquer outro, sujeito de deveres, mas também de direitos. Então, ele tem o direito de participar. Ele tem o direito de indignar, assim como eu indignei um dia, quando eu vi o governador Eduardo Azevedo fazer o que ele fez com a nossa tropa, e falar, poxa, alguém tem que mudar isso, alguém tem que pautar essa matéria, alguém tem que cobrar. Como vem agora fazendo o governador Romeu Zema, que vem tratando, nem a pão e água, nem a água a polícia está sendo tratada. Um verdadeiro desrespeito, prestigia os amigos, os empresários na isenção fiscal do recolhimento de tributos e, ao mesmo tempo, deixa os servidores públicos, e aí não é só a polícia, todos, sem a devida recomposição da inflação. Então, tem que ter pessoas para cobrar, tem que ter pessoas para pautar, que nós tivéssemos mais professores, policiais, médicos, bombeiros, também participando nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional, participando diretamente, porque as decisões são políticas. Se elas são políticas, por que eu não posso trazer minha experiência para dentro do parlamento? Eu acabei de dizer que agora que fui relator de uma matéria, e fui relator na condição de um deputado experiente, de policial militar experiente, advogado, especialista em segurança do ponto de vista acadêmico, e eu dei ali uma contribuição, uma visão que o outro parlamentar não tinha. Não, parece que é bonito, mas não é. Não é. Então, quando a gente traz essas pessoas para dentro da política, nós estamos oportunizando também que elas se posicionem com a visão delas, com a experiência delas. Porque senão a gente fica aqui no parlamento com uma série de pessoas que não conhecem a realidade do médico, do professor, do policial, do garçom, do motorista de aplicativo, que não conhece a realidade dos câmeras, dos jornalistas. Ou seja, a gente precisa que cada parcela da população esteja representada, principalmente nos parlamentos, onde a gente faz uma discussão e um debate, constantemente. Ô, deputado, o governador Romeu Zema, ele, desde a primeira campanha dele, ele nunca escondeu um viés mais liberal, a opinião dele sobre o serviço público.
Não dá para falar que a categoria foi pega de surpresa. Na verdade, muitos foram enganados na primeira eleição. Eu falo o seguinte, eu defendi o nome do professor Anastasia, papa da administração pública, culto, inteligentíssimo, muito preparado, e que tratava a coisa pública com muito respeito e sabia o que era e o que é a importância de uma política pública para o cidadão. O Estado, volta a falar, a repetir a frase, o Estado não é um fim em si mesmo. O Estado se organizou, né, para que ele pudesse servir o cidadão. E, obviamente, desigualdade social, regional, e para ele, né, ele recolher o tributo e aplicar as melhores políticas públicas. Para o desenvolvimento, para a geração de emprego, para a educação, para a segurança. Tal. Esse é o Estado. Esse cidadão, hoje chama Romeu Zema, que está sentado na cadeira de governador, primeiro que ele não conhece o que é política pública, ele desconhece a importância que o servidor tem para o cidadão mais humilde. O cara que bate numa OBS, o cara que bate lá na porta do Hospital João 23, que atende, que é um dos melhores da América do Sul, que ele bate lá, ele quem vai ser recebido? Pelo técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, pelo enfermeiro e pelo médico. Essas pessoas precisam muito, muito ter uma condição mínima de salarial condizente com o trabalho dele, para ele ofertar um trabalho à altura. Assim é o bombeiro militar, o policial civil, o policial militar, o policial penal. Essas pessoas precisam ter esse reconhecimento. Esse moço desconhece, porque ele é ligado a um grupinho de empresários que financiou a campanha dele e a visão dele é uma visão de um Estado mínimo do mínimo. Não é a visão dele, não é aquela, não, Estado mínimo, educação, saúde e segurança, não. Por ele privatizava até essas áreas. Ele privatizava a educação, ele privatizava a saúde, como as tentativas dele dentro do próprio regime de recuperação fiscal. Parte da educação, parte da saúde e parte da segurança, ele está propondo a privatização. Eu não tenho problema nenhum em permitir que a Codemig, por exemplo, seja vendida, desde que realmente haja um valor, eu diria, um valor que realmente compatível com o valor da empresa e que aquele realmente possa se reverter para a população. Para a população e não para uma meia dúzia de empresários ricos. O Zema é ligado a grandes empresários do país, né? Quando ele aumenta agora, na previsão agora, eu estava lendo a matéria do portal G1, que do quadriênio, né, do 25-28, que tinha uma isenção de 83 bilhões de isenção fiscal, ou seja, ele está deixando de arrecadar 83 bilhões nos anos de 2025 a 28 para facilitar a vida do empresário, dizendo que é para manter aqui a concorrência com os outros estados, e que ele vai aumentar mais 15%. Ou seja, vai passar para 93 bilhões de isenção. Agora, esses recursos faz falta para quem? Faz falta, sabe para quem? Para o cidadão que bate na porta da UBS, do posto de saúde, lá no destacamento da Polícia Militar, lá dentro da sala de aula, né, da escola pública estadual. Faz falta na merenda escolar, no caderno, no material didático, na viatura, no combustível, no colete à prova de bala, no melhor armamento, nos melhores equipamentos para dar saúde. Faz muita falta. E aí, né? Mas ele conseguiu uma coisa. O Zema, nós temos que reconhecer. Ele tem um bom marqueteiro. Ele conseguiu vender uma imagenzinha de bom mineiro, de um mineirinho do interior, mas não tem nada disso. Quem conhece tem um pouquinho mais, quem pensa um pouquinho fora da caixa sabe que aquilo ali é só produto de marketing. Na verdade, esse moço caiu de paraquedas no governo, porque a ansiedade da população de tirar o PT do governo foi tamanha que ele chegou a 42% no primeiro turno na eleição de 2018. E ali assustou, porque acabou derrotando uma pessoa que eu jamais imaginei que ele ia derrotar, que era a Anastasia, que era um excepcional governante, né? Uma pessoa que já tinha, inclusive, provado isso, governando o Estado, competentíssimo. Então, ele caiu e o marqueteiro vendeu essa. Então, as pessoas que seguem ele no Instagram, que acompanham as redes sociais, não sabem que aquilo ali é só produto de marca. Zema não conhece absolutamente nada de administração. O pensamento dele é igual ao empresário. E a empresa é uma coisa. O serviço público é totalmente diferente. Nós estamos ali não é para gerar lucro,
é para servir as pessoas, mas não é a cabeça do Zema nem do grupo que o cerca. Deputado, nós temos aí a Polícia Militar, Polícia Civil, várias polícias, Polícia Rodoviária, Guarda Municipal. O senhor acha que funciona? É possível ainda ter uma integração? Elas estão integradas? O senhor acha que funciona do jeito que está? Olha, a Guarda Municipal ainda leva muito tempo. Porque criar força policial não é da noite para o dia. Força policial, ela precisa de muitos e longos anos, décadas, para ela consolidar na sua atividade. Então, a Guarda Municipal ainda é incipiente. Alguns aqui podem querer me criticar, o próprio Guarda Municipal pode se sentir constrangido, mas não é. Nós estamos falando da Polícia Militar, que tem 249 anos. A Polícia Civil tem mais de 200 anos. A própria Polícia Penal ainda não se consolidou ainda enquanto uma força policial dentro da expertise da sua atividade. É um desafio enorme. Eu sou autor da lei que garantiu o acesso comum ao banco de dados, que é a Lei 13.968, no meu primeiro mandato, em 2001. E eu mesmo já alterei essa lei por outras 2 vezes, por necessidade de se aperfeiçoar a legislação. Mas há uma deficiência estatal enorme, né? Seja no município, no Estado e União, de fazer as pastas, as secretarias se integrarem, se comunicarem e que a política pública seja pensada do ponto de vista como uma engrenagem. Então, há ainda uma dificuldade enorme entre a força Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Penal funcionar. É um problema burocrático? Muitas vezes de ciúme de quem está ocupando determinadas pastas, de reter informações valiosas, porque ele não quer que a outra força policial desempenhe melhor a sua atividade com aquela informação que ele tem. Então, isso foi a resistência maior que eu enfrentei quando eu fui aprovar essa lei. Existe ainda rivalidade Polícia Civil, Polícia Militar? Não, existem questões, isso já ficou no passado. O que existe ainda, na verdade, são chefias momentaneamente que acaba achando que a polícia é dele. Quando eu estava aprovando a Lei 13.968, em 2001, existia um secretário de segurança, chamava Márcio Domingos, que era delegado geral de polícia, que na prática ele não era secretário de segurança, ele era secretário da Polícia Civil. Porque chefiava só a Polícia Civil, não chefiava as outras forças. O comandante-geral da PM era um, o comandante do bombeiro era outro. Quando eu estava aprovando a lei que tratava da integração do banco de dados e acesso à informação para que a Polícia Militar pudesse acessar quem era foragido, quem estava condenado, lá na ponta da linha, para ela navegar com bússola, né? Porque ela navegava sem bússola, porque eu fiz isso, eu naveguei sem bússola, apenas no tirocínio policial, no olho, na expertise, na capacidade, né, de perspicácia policial. Esse cara pensava que os dados eram dele. Os dados não é do comandante da PM, o chefe da Polícia Civil, do bombeiro. Os dados é do Estado para servir a população. Só que para você romper com essa barreira, com essa cabeça dessas pessoas que chefiam essas instituições, é muito difícil, leva tempo. Então, a aprovação da lei por si só, ela não foi colocada em prática. O Itamar Franco não conseguiu colocar em prática. Quando o Aécio assume em janeiro de 2003, eu fui até o governador e falei, aprovei essa lei, mas não foi botada em prática. Ele estava assumindo, baixou o decreto e botou em prática, porque a resistência era da Polícia Civil, não era da PM. Assim como tem informações da PM que tem que ser entregues à Polícia Civil para facilitar a busca de um inquérito policial, a tomada de informações, quantas ocorrências aconteceram naquela localidade, os modos operantes, as características, porque aquilo ali ela pode subsidiar o inquérito policial. E aí já é a Polícia Civil, já não é a PM, porque é a Polícia Judiciária. Então, a integração do banco de dados, o compartilhamento de informações, a responsabilidade territorial, a responsabilidade operacional dos resultados tem que ter sempre partindo do ponto de vista da integração. E isso tem que ser feito diuturnamente, exaustivamente, por longas décadas, até a gente chegar numa qualidade melhor da prestação de serviço. Deputado, o senhor é um dos deputados, dos parlamentares mais atuantes aqui da casa, profundo conhecedor do regimento interno, já deu nó nessa Assembleia aqui sozinho, está há décadas aí na Comissão de Segurança Pública, fez 60 anos esse ano, virou aí um ferrinho de dentista para o comando da Polícia Militar, convoca comandante aqui toda hora. O senhor está pensando em diminuir o ritmo ou não está tendo jeito ainda? Olha, a convocação do comando da PM foi uma escolha dele.
quem estava lá, quem pegar os vídeos aí da TV Assembleia, ele disse textualmente, primeiro que ele chegou na comissão já num tom de enfrentamento ao parlamento. Ele que fez o enfrentamento ao parlamento. E agora, já que anunciou o novo comandante, muitos de vocês, os próprios jornalistas da Assembleia não sabem, mas ele destratou a deputada Leninha numa reunião, ele destratou o deputado Dorgal Andrada, ele fez pouco caso do deputado Roberto Andrade, havia vários deputados dessa casa insatisfeitos com a atuação dele. Então ele tinha na cabeça dele que o fato de ele ser comandante-geral da PM, ele poderia impor as regras dele, e não é assim que funciona na democracia. Nem no parlamento. E muito menos no parlamento. Quem tem o poder de fiscalizar os atos executivos é a Assembleia. E talvez ele, na ficha dele, não caiu. Ele chegou na comissão já questionando se eu poderia abrir a comissão com o código que estava lá. Ele começa assim a perguntar se o regimento interno. E depois, mais à frente, ao final, ele fala, não adianta me convidar que eu não venho. Pode convocar direto. Tem que convocar direto. Então ele provocou essa reação. É bom que todos aqui saibam. Está gravado em vídeo. A Assembleia tem os vídeos armazenados, eu mesmo postei isso. Foi ele que provocou essa forma de que ele tem que ser convocado. Todos serão devidamente convocados se não atender o convite. Inicialmente, a gente vai convidar. Como eu convido, eu acabei de convocar o secretário de Fazenda, convoquei. Porque a gente convida, o cara não vem, eu não vou ficar, eu não sou babá de secretário. Eu sou pago pelo contribuinte para exercer a minha função. E a minha função, dentro do regimento interno, dentro da Constituição do Estado, especialmente lá no artigo 73, parágrafo 2º, diz o seguinte, que é meu dever fiscalizar o ato de secretário, de servidor público, a omissão, o ato, o fato, que insuficiente para a política pública, tardia, inexistente ou insuficiente. Então, se a política pública que ele presta, que ele é responsável, ela é tardia, ela é insuficiente ou ela é deficiente, é meu dever, enquanto parlamentar, trazer ele aqui. Vem cá me explicar. Vem cá me explicar por que você não está pagando, por exemplo, a diária completa. Enquanto você pagou em 5 anos, a PM, o comando, pagou para um coronel R$708 mil de diária líquido, caiu no bolso dele. 141 mil por ano, de 2019 a 2023, por que está pagando R$ 64,00, 0,25 do direito de um soldado lá na ponta da linha? Qual que é? Ele tem mais importância ou ele tem mais direito? Então essas questões têm que ser feitas, porque o coronel não tem mais direito que o soldado e ele não tem mais importância que o soldado. Todos os dois são importantes e todos os dois têm o direito, cada um na sua função. Então esses questionamentos têm que ser feitos. Acabou de trocar o comando, já anunciou o novo comandante. Ele será convidado, né? E enquanto o outro estava convocado, ele será convidado. Se ele vier, será tratado com respeito, com educação, mas sem abrir mão do meu poder-dever de fiscalizar. Quem me elegeu quer que eu realmente cobre, quer que eu fiscalize, porque ele não pode. Você está achando que o soldado para chegar para o comandante e falar, olha, você não pagou a minha diária. Não, ele não pode se referir assim. Porque se ele se referir assim, ele vai ser perseguido implacavelmente lá dentro. Agora, eu fui eleito para isso. O mandato serve para isso. O mandato é para fiscalizar, é a parte de cima, não é a parte de baixo. É a parte de cima, porque esses são responsáveis pelas políticas públicas. Então não dá para relaxar, não. O Sargento Rodrigues está com gás, está com energia para continuar cobrando. O dia que eu perder o norte, o rumo da bandeira que eu coloquei no topo da colina, no exercício do mandato, o dia que eu perder minha capacidade de indignação, eu mesmo falo para os meus eleitores, cansei, estou entregando o mandato. Mas, por enquanto, tem muita energia, muita disposição e muita vontade de continuar lutando e defendendo uma melhor segurança pública para o cidadão. E para melhorar a segurança pública, eu preciso cuidar da valorização profissional, do pagamento da diária, do respeito à carga horária, do melhor armamento, da melhor viatura, dos equipamentos, do efetivo, que não tem hoje. Numa polícia que deveria ter 51 mil homens, tem 37 mil. Então, 14 mil homens e mulheres faltando. Então, eu tenho que estar vigilante, porque a população, ela quer o resultado final. Só que para alcançar o resultado final, os meios precisam ser dados. E eu preciso estar aqui para cobrar. Esse é meu dever e o meu dever, eu não abro mão dele, não. Deputado, eu sei como sua agenda é lotada e por isso eu agradeço arrumar um tempinho para conversar comigo aqui no Sem Protocolo. Obrigado. Eu que agradeço, estamos à disposição. Tá certo. E você assiste o Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. A direção é de Érica Araújo, produção da Tatiane Fontes, áudio Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.